Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e dirigindo também, indo ministrar a palavra do Senhor no culto de missões na Assembleia de Deus em Marechal Hermes. E eu decidi falar rapidamente aqui sobre um dos assuntos de grande polêmica do ponto de vista teológico, de discussão, que é o unicismo e o trinitarismo. O unicismo acredita que Deus é um, absoluto, do modo tal como aparece em Deuteronômio, melhor dizendo, no livro de Devarim, capítulo 6, versículo 4. Ouve o Senhor, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um, ou é único Senhor. Então, a partir daí, os judeus entendem que Deus é um no sentido absoluto, um no sentido extremo. Eles são monoteístas ortodoxos ou monoteístas extremados, ou ainda monoteístas absolutos. Ao contrário de nós que eu digo, os assembleanos, no modo geral, a igreja protestante, no geral, acreditamos em um único Deus. Ninguém fala o contrário disso, em um único Deus, mas que subsiste em três pessoas. Este é o que os maiores eruditos estudiosos falam. Eu entendo que Deus é um. Deus é um. Todos nós compreendemos isso, né? Só que ao mesmo tempo que esse Deus é um, esse Deus é espírito, segundo João capítulo de número 4. A conversa do próprio Jesus com a samaritana. Se Deus é espírito, e ele não foi percebido no Antigo Testamento, tal como ele gostaria, de ser entendido, percebido no Antigo Testamento, então alguns pontos no Antigo Testamento mesmo, nós vemos Deus já tentando se revelar de outras formas, e uma delas é a forma palpável, é a forma visível. Então, sendo este Deus invisível, espírito, por isso invisível, ele não tinha possibilidade de se mostrar visualmente. Agora, ele se revela na pessoa do Filho. O escritor aos Hebreus vai dizer: há muito tempo atrás, Deus nos a palavra pelos profetas, e agora a revelação maior é pelo Filho. Então, Filho é, como chama Panasevics, no livro Diálogo Interreligioso, ele chama, na realidade, Panasevics fala sobre Torres Queiruga, e é Torres Queiruga quem apresenta a hermenêutica do amor, que está relacionada diretamente à pessoa do Filho. Só que a pessoa do Filho é palpável, é visível. A pessoa do Filho é Deus também. A pessoa do Filho é Deus também. E aí nós começamos a perceber algo na Bíblia Sagrada que eu chamo de didatismo teológico, didatismo teológico. E nesse didatismo teológico trinitário, Deus é um e jamais deixou de sê-lo. Só que ele, pelo fato de estar deixando registrado aquilo que seria conhecido como Bíblia, como palavra de Deus, ele deixa registrado
Então a Bíblia é para que os homens compreendam Deus, ou tentam pelo menos compreender Deus. Daí inclusive a ideia de teologia, que é a tentativa do homem de conhecer a Deus, né? Eu a definiria desta forma, dentre outras formas possíveis, a tentativa do homem de conhecer a Deus. Deus então tem que se revelar ao homem na medida do homem e não na sua própria medida. Porque se Deus se revelasse à sua própria medida ao homem, o homem jamais o entenderia. Tanto é que mesmo Deus se revelando à medida do homem, o homem a si mesmo tem dificuldade de compreensão de Deus. Então, didaticamente falando, Deus se revelou em toda a Bíblia. Não é só no Antigo Testamento. Deus se revela em toda a Bíblia de maneira coletiva. De maneira coletiva. Deus se revela em toda a Bíblia de maneira coletiva. Então, o que nós podemos perceber isso? Nós temos ali vários textos, né, que mostram a questão da unicidade de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos textos que mostram a coletividade de Deus, a coletividade divina. Didaticamente falando, Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Já dizia para nós, passei no buraco aqui, já dizia para nós o Dr. Mayan Perman, né? Deus é o Criador de todas as coisas. O Filho é o remidor, ele é o Redentor. E o Espírito Santo é o Santificador. Entendeu? Tanto é que são três pessoas didaticamente distintas para nossa compreensão a partir até mesmo das dispensações, né? A partir dessa grande economia, esta grande administração que Deus fez para o cosmo, né? Para o oikos, para o cosmo, para o mundo. Então, e aí vai repercutir, inclusive, nessa grande ideia parentética da inclusão da igreja no plano da salvação. Se fosse até os dias de hoje apenas Israel, e aqui é a minha grande pegada, porque eu estou escrevendo um livro que falo sobre o Torres Queiruga, né? É um teólogo, né? E Panasevics que escreve, ele é um grande biógrafo, digamos assim, do Torres Queiruga. Eu tenho o livro aqui, Diálogo Interreligioso, dele. A minha grande questão dele é justamente essa. Se fosse só Israel o tempo inteiro, não haveria essa situação parentética e haveria, de fato, um único Deus dentro da Bíblia Sagrada, entenda bem, hein? Dentro da Escritura, do ponto de vista escriturístico, um único Deus que se apresentou para Israel, o Deus que apareceu na sarça para Moisés, o Deus que apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, é esse mesmo Deus que iria apresentar-se somente até o Antigo Testamento. Mesmo assim, nós temos alguns pontos importantes da forma pré-encarnada de Cristo, né, no Antigo Testamento, tá? Que é o anjo de tua face, o anjo do Senhor, enfim, mas a discussão não é essa agora. Então, por causa da situação parentética, que há necessidade de incluir os gentios no plano da salvação, então, o que acontece? Para incluir os gentios no plano da salvação, é necessário abrir esse parêntese. Então Deus abriu o parêntese para incluir a igreja a partir do momento em que Cristo aparece para salvar Israel. Os judeus o rejeitam, e quando os judeus o rejeitam, ele então fala o seguinte: eu vou colocar num período de tempo outras pessoas no seu lugar.
É um período de tempo. Paulo vai falar a Romanos que Israel todo será salvo. Israel será salvo. Eles vão clamar ao Messias. Eles vão clamar bendito que vem em nome do Senhor, né? Então quando é que vai clamar? Quando o tempo dispensacional, parentético, eclesiástico terminar. Aí ele fecha o parênteses e volta a sua atenção para Israel, que é inclusive a última semana de Daniel, a grande tribulação de 7 anos. Então, nós vemos que, didaticamente falando, vimos Jesus. Jesus é a personificação do Pai, mas didaticamente nós vemos 3 pessoas, um único Deus. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho, ele é o Deus Espírito Santo, mas eles são assim, ó, e se unem. Ele é Deus, aqui, ó, é Deus. Só que ele subsistiu em 3 para nossa compreensão do ponto de vista de obra. Deus é o Criador de todas as coisas, o Filho é o Redentor de todas as coisas e o Espírito Santo é o Consolador, edificador e santificador de todas as coisas. O Pai veio para Israel no Antigo Testamento e aparece para Israel do ponto de vista espiritual, digamos assim, porque ele não aparece visível, físico, né? Aparece e vai todo o Antigo Testamento. Jesus é aquele que é a personificação do Pai, para que Israel pudesse entender que eles não estão sós, que era realmente o Deus invisível que falava com ele desde o Antigo Testamento, da saída do povo de Israel do Egito. Mas eles não compreenderam. Então esse mesmo Jesus também deu origem à igreja, à instituição igreja. E o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo não é o agente para Israel propriamente dito. Olha só. O Espírito Santo não é um agente para Israel propriamente dito. É para a igreja. Por quê? Porque está dentro do parêntese. Está dentro de um parêntese que Deus mesmo criou e que nós estamos observando isso. Esse parêntese, ele inclui a função do Espírito de consolar, edificar, convencer do pecado, do juízo e da justiça. É o ato do convencimento. Ele não é para Israel e nem para o mundo. Jesus vai dizer isso para a multidão que estava ao redor dele. Olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Não vou lá dou a paz como o mundo a dá. O Espírito Santo que vocês conhecem, porque o mundo não conhece, o mundo não entende. O mundo não entende. Ele está falando ali para judeus? Está. Ele está falando ali para a multidão que o cerca? Está. E bem provavelmente estaria ali também outras pessoas que não fossem judias. Mas não podemos perder de vista que a igreja inicia com 12 judeus, na realidade 120, no cenáculo em Atos 2. Então é a partir dali que há uma inclusão dos gentios também no plano da salvação, o que constitui a igreja. Neil Lawrence Olson, inclusive, fala sobre isso no livro Plano Divino através dos séculos. Então, para esse vídeo não ficar muito longo e também não estar muito bom a visão aqui de como está, né? Que eu estou dirigindo também. Nós acreditamos que Deus é um, mas subsiste didaticamente em 3 pessoas, não são 3 divindades. Porque quando Jesus aparece, ele é Deus. Jesus não está em nosso meio agora, quem está é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Por causa desse didatismo bíblico e por causa desse ponto de vista esse ponto de vista didático mesmo, né? Enfim, mas nós acreditamos no trinitarismo, né? Expressão cunhada
se não me falha a memória, foi Tertuliano, que cunhou essa ideia de Trinitar, né? Expressão de que Tertuliano cunhou. Nós somos trinitários. Acreditamos que é um Deus só. Só há um Deus. O Criador dos céus e da terra é o Deus de Israel, é o mesmo Deus da igreja. Só que esse Deus da igreja quis se revelar de maneira em Jesus, e depois deixou para nós, que também está em Espírito, deixou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, agora no período dispensacional da igreja, é Deus. Jesus, quando veio a primeira vinda, é Deus. E o Deus do Antigo Testamento é Deus. Então é um Deus só que se manifesta de três maneiras distintas em três períodos distintos. Tá ok? Então espero ter, assim, de certa forma, contribuído, né, para que vocês possam entender a ideia da unicidade e a ideia da trinitaridade divina. Bem, Deus em Cristo abençoe sua vida em nome de Jesus.